Olá, amados e preciosos ouvintes desta programação. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma exposição das Sagradas Escrituras e cremos que a Palavra de Deus é a única forma e fórmula pela qual nós podemos alcançar de Deus a sua misericórdia, a sua bênção e o seu perdão através do reconhecimento, através da aceitação da palavra de Deus do jeito que ela é. Mais uma vez eu agradeço por todos vocês que estão nesta audiência visível e invisível para mais uma exposição das Sagradas Escrituras, para mais uma exposição da palavra de Deus, como aqueles que gostam, que desejam e em seus corações almejam estar fazendo o correto, está atendendo às palavras divinas do Mestre. E nesta programação nós vamos abordar um assunto muito importante, porque muitas coisas que são ditas, que são faladas, e existe uma certa complicação e dificuldade na mente das pessoas para poderem compreender o que de fato aquelas coisas significam. Mas antes que nós possamos entrar nas Escrituras, eu quero deixar aqui os nossos endereços na internet, na nossa página, nosso e-mail, né? Você que quer visitar nossa página na internet, você pode entrar no www.ofundamentodafe.com.br ou www.radiofundamental.com.br, ou se você quer nos escrever, mande seu e-mail por wbcosta26@yahoo.com.br, ou você também pode fazer-nos uma visita, né, na nossa igreja. Você pode também fazer uma visita através do endereço Rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, em Sarzedo, com os cultos todas as terças e quintas-feiras às 19h30 e domingo às 18 horas. Nós também estamos fazendo nossas transmissões online através dos sites que nós mencionamos agora há pouco, e também aos domingos em transmissão de vídeo também pelo site ofundamentodafe.com.br, né? E também estamos à disposição de cada um de vocês que estão nos acompanhando, que queira uma visita no seu lar, que queira uma explanação mais detalhada, mais minuciosa nas Escrituras sobre as coisas, sobre a doutrina dos apóstolos que também nós anunciamos. Então, estamos à disposição de todos e que a graça de Deus possa te iluminar com mais essa exposição da palavra de Deus. Este que vos fala é o pastor Vanderlei com o programa A Voz de Deus. Muito bem, eu estou com a Bíblia Sagrada aberta na minha mão no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. No versículo 5, ele conclui: e os que ouviram foram batizados
em nome do Senhor Jesus. Bom, amados e preciosos ouvintes da programação A Voz de Deus, nós temos falado bastante sobre a doutrina apostólica, sobre a doutrina da Bíblia. Evidentemente, muitos questionamentos, existem igrejas que se levantam contra o ensinamento apostólico, mas fica evidente, provado, de que quando você tem as Escrituras na mão e a revelação que Deus tem dado, não tem diabo nenhum do inferno, ministério nenhum nesta terra, igrejas nenhuma, denominações nenhuma, ministro nenhum, teólogo nenhum pode ir contra as Escrituras. Porque para a Bíblia, todo homem pode se encontrar sendo mentiroso, mas a palavra de Deus sempre é a verdade. E ninguém pode ir contra a verdade, como disse Paulo, a não ser pela verdade. E, no entanto, nós observamos aqui nas Escrituras Paulo encontrando um grupo de irmãos na cidade de Éfeso, nas quais os crentes que ali viviam eram Áquila e Priscila, e eles estavam por ali, e então apareceu um certo pregador por nome Apolo, e eles então o convidaram, assistindo uma das suas reuniões, o convidaram a Apolo a estar com eles e esperassem que Paulo havia anunciado que passaria por ali. E aqueles homens, incluindo esses, esperaram que Paulo chegasse por ali. Mas antes que Paulo chegasse, evidentemente que Áquila e Priscila lhes mostraram mais pontualmente o caminho de Deus, com mais exatidão, com mais complemento, mas esperando que Paulo chegasse para fazer o arremate final, porque Paulo tinha toda a revelação de Deus para seu dia, sendo que Áquila e Priscila eram apenas pessoas que criam na mensagem, tinham o entendimento que eles cabiam lhe ter, mas não era o necessário para fazer eles compreenderem completamente, porque necessitava de Paulo no meio deles para que os ajudasse. E então, quando Paulo chega, vê aquele grupo de irmãos na casa de Áquila e Priscila, cerca de mais ou menos uns 12, vendo que eles já tinham sido exercitados, informados pelo casal Áquila e Priscila, porque há alguns dias eles passaram por ali, e Paulo vendo eles ali, Paulo deve ter imaginado que eles tinham aceitado a mensagem. Mas Paulo lhes havia perguntado: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles, não Áquila e Priscila, mas os convidados de Áquila e Priscila que estavam ali, inclusive aquele famoso pregador. E, no entanto, eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo então perguntou: mas em que sois batizados então? E eles lhes disseram: no batismo de João. Em outras palavras,
nós somos seguidores da mensagem de João. Nós somos discípulos de João. Bom, aqui eu quero fazer uma pausa e colocar algo aqui, porque existem muitos pregadores, muitos ministros, que sem conhecimento, é óbvio, que dizem que João batizava as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós não encontramos em lugar nenhum das Escrituras onde Paulo menciona isto. Muitos não entendem que João, quando ele estava aqui na terra, ele era aquele precursor que juntaria as duas pontas. Ele era o mensageiro na qual percussava o anjo do pacto, o anjo do concerto, nas quais iam trazer da dispensação do Antigo Testamento, trazendo para a dispensação do Novo Testamento. E João Batista foi esse que fez esta ligadura, esta junção entre Velho e Novo Testamento. Nós podemos observar que a própria Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Isso não quer dizer que Deus não trata mais com profetas, mas a lei e os profetas duraram até João. Em outras palavras, os profetas da lei terminaram em João. Mas aí muda-se a dispensação e agora Deus tem os profetas da graça. Porque Deus sempre tratou com profetas, não com grupos e nem com organizações e denominações. Toda vez que Deus quer fazer algo nesta terra, Ele envia um homem, o seu homem, como assim diz o Senhor, com a palavra de Deus. Então, João, tendo aquele nascimento peculiar, como vocês já sabem, e quando João, ele inicia-se o seu ministério, quando ele vem através do Rio Jordão, pregando o arrependimento, porque era chegado o reino dos céus, o batismo de João, a mensagem de João, era apenas para precursar e preparar um povo que estivesse disposto a encontrar com seu Salvador, a encontrar com seu Messias. O batismo de João era apenas um reconhecimento do que era batizado para preparar para encontrar com aquele que viria após João. O batismo de João era apenas para arrependimento e não para remissão dos pecados. Para começar, a remissão dos pecados é obtida pelo adorador uma vez purgado, pelo derramamento de sangue. E quando João estava batizando as pessoas para o arrependimento, porque era chegado a hora do reino de Deus, ainda não havia o Cordeiro, o próprio Jesus, o próprio Deus, ainda não tinha derramado o seu sangue. Você diz, Deus derramou seu sangue? Sim, a Bíblia diz que nós somos comprados. A Bíblia diz que nós fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. A palavra bispo quer dizer pastor.
que ele resgatou com seu próprio sangue. Então observe que aquele Deus, aquele Emanuel, Deus conosco, que estava aqui na terra, ele era aquela oferta para o pecado. Ele era o sacrifício, a oferta para os nossos pecados. E então, quando João estava batizando as pessoas, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu vos batizo com água, mas há um em vosso meio, que eu também não conheço, e nem vocês, que é mais poderoso do que eu. Ele sim tem poder para batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João era apenas um batismo para arrependimento, para poder encontrar com Jesus Cristo um povo já dispostos. Porque a João foi incumbido aquele ministério, conforme Isaías 40, que a sua mensagem era para fazer os montes altos serem rebaixados, os outeiros serem aplanados, os lugares baixos seriam elevados. Então a mensagem de João era apenas para uma breve mensagem, nas quais, então, que quando o Messias, que quando o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aparecesse, ele apontasse para as pessoas: eis aí de quem eu estou falando. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue, como diz as Escrituras, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, meus amados e preciosos ouvintes, Jesus, quando aparece no Rio Jordão para ser batizado, nós observamos que Jesus, sendo a palavra, ele dirigiu até o seu profeta. E, no entanto, quando Jesus apareceu, logo foi identificado para João que era aquele, o Redentor, o Redimidor, aquele que salvaria seu povo dos pecados, aquele que ofereceria a si mesmo como oferta da libação, como a propiciação. Seria aquele que nos redimiria através do sangue derramado. E sem derramamento de sangue, não há, de forma alguma, remissão dos pecados. Por isso que João Batista pregava arrependimento, mas não remissão de pecados, porque o sangue ainda não tinha sido oferecido. O sangue não tinha sido ainda derramado. O sangue ainda não tinha sido aspergido no altar de sacrifício, que foi o Calvário, que foi a cruz. Por isso, meus amados e preciosos ouvintes, que Paulo, quando chega lá na cidade de Éfeso e encontra aquelas pessoas que eram discípulos de João, seguidores da mensagem de João Batista, nós encontramos que Paulo disse no versículo 4 de Atos 19 o seguinte: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento,
dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E no versículo 5 diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, evidentemente, que eu creio que não ficou só nisso, não. Eu creio que Paulo deve ter detalhado nos mínimos detalhes para aqueles que estavam na casa de Áquila e Priscila, mostrando que o sangue não tinha sido derramado ainda, mostrando que aquele que tiraria de uma vez por todas, que cessaria de uma vez por todas o sacrifício, as ofertas por causa do pecado, ainda não tinha sido oferecido para a expiação de nossas almas. Eu creio que Paulo deve ter minuciosamente detalhado para estes que o batismo de João era apenas para arrependimento, mas que o sangue ainda não tinha sido oferecido, o sangue não tinha ainda sido derramado, porque não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Então, quando estas pessoas aqui foram esclarecidas por Paulo sobre esta seguinte questão, estas pessoas foram convencidas. Elas tiveram que ser batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo para estarem em linha com Deus, para estarem corretos com Deus, para estarem de acordo com a palavra e tendo seus pecados sido perdoados. Desta maneira, eu digo também para todos os nossos ouvintes, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, onde esta mensagem está indo até o seu lar. Da mesma forma é você, meu irmão. Da mesma forma é você. Você que não tem sido batizado corretamente, de acordo com a doutrina dos apóstolos, de acordo com o batismo bíblico cristão, realizado, feito, falado, ensinado, de acordo com os apóstolos. Se você não persevera na doutrina dos apóstolos, você vai perseverar numa doutrina batista, metodista, presbiteriana, pentecostal, seja o que for a denominação. Mas se não estiver perseverando na doutrina dos apóstolos, o resto é tudo areia movediça. Não te dá condições nenhuma de salvação. Então observe bem que Paulo disse para eles: não, meus irmãos, não, tudo bem, o batismo de João foi válido até certo ponto, tudo bem. João, o seu ministério, ele estava com aquela mensagem de arrependimento, porque o reino de Deus estava chegando até eles, porque Deus estava na terra. Deus estava na terra e o reino de Deus seria colocado entre eles. Não estabelecer um reino natural com um trono ali, como se fosse um Herodes, um Pilatos, mas o reino que seria estabelecido no coração das pessoas em primeiro lugar. Por isso que nós oramos: ó Pai, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu domínio, venha a nós o teu domínio, dominador, reino, reinar na sua vida por meio do batismo do Espírito Santo. Por isso que João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é o reino de Deus nos corações dos homens, onde Deus assentaria no trono do coração e reinaria por ele mesmo. Então, nossas afeições, nossos desejos, nossas dificuldades seriam então reinadas, seriam então dirigidas, dirigidas pelo nosso Deus. Aí não fazendo mais a nossa vontade, mas fazendo a vontade daquele que estava agora com o seu reino estabelecido em nossos corações mediante a palavra e mediante ao Espírito Santo derramado.
Então, quando Paulo encontrou estes crentes ali na igreja de Éfeso, ele perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele não disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando falou em línguas. Aqui está um ponto em que as igrejas, principalmente as pentecostais, iludem e são ensinadas, são totalmente dificultadas por falta de conhecimento e pela falta de revelação. Porque nós encontramos Paulo: recebestes vós já o Espírito Santo depois de Cristo, depois de algum tempo, depois de ter havido crido, prosseguistes para receber o Espírito Santo? Paulo não disse: vocês falaram em línguas, como se fosse a evidência do Espírito Santo. Tem pessoas que falam em línguas igual não sei o que, e no entanto não tem nada do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você apresenta a palavra para eles, eles rejeitam. Você apresenta para eles a palavra do jeito que ela é, e eles rejeitam. E como o Espírito Santo pode rejeitar o Espírito Santo? As palavras que eu vos disse Jesus, são Espírito e também são vida. E como que as pessoas que dizem que têm o Espírito Santo rejeitam o Espírito Santo? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Disse o apóstolo São Paulo. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em outras palavras, nem sabemos como chegar a obter isso. Nem sabemos como chegar a obter isto. Então Paulo expôs a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O próprio livro de Efésios, o próprio livro dos Efésios, capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, está escrito assim: em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Você tem que ouvir a palavra da verdade primeiro. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem que crer primeiro. Você tem que ouvir a palavra de Deus, a verdade do evangelho, para que, através de ouvir e crer naquilo que está sendo apresentado para você, porque aquilo que está sendo apresentado para você é a forma de você se salvar. Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque encontrareis ter nela a vida eterna. Primeiro você tem que ouvir a palavra de Deus, a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então você tem que ouvir primeiro. Por exemplo, em Atos 2:37, depois que aquelas quase 3.000 almas ouviram o sermão de Pedro, no versículo 37 de Atos 2, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação deles. E então perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, você tem que ouvir a verdade, o evangelho da salvação, ter crido nele, e depois disso você então é encaminhado para receber o Espírito Santo. No versículo 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a quantos o nosso Senhor Deus chamar. Então, se você é um daqueles, entre aqueles que Jesus disse lá atrás, pelas quais estão incluídos no chamamento, você vai crer nisso. Você irá aceitar isso. Você não vai se importar com o que a igreja diz, com o que a denominação diz,
com o que o seu pastor diz, com o que o seu credo diz. Se você for um filho de Deus, se você for uma filha de Deus, você rejeita tudo que é do credo, do dogma, da denominação e aceita a palavra de Deus do jeito que ela é. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós então observamos aqui em Atos capítulo 19 que Paulo encontrou com estas pessoas ali e viu que aquelas pessoas não tinham sido ainda inteiradas do que na verdade João tinha falado para eles. Eles eram discípulos de João, seguidores de João, mas eles ainda não estavam inteirados completamente com a própria mensagem daqueles que eles diziam crer e seguir, que era João Batista. E então Paulo lhes perguntou: em que sou batizado então? Eles disseram: no batismo de João. Então Paulo, que nem conhecia João, nem conheceu João, Paulo então, tendo a revelação de Jesus Cristo, porque Paulo teve revelação do Senhor Jesus Cristo, em Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele disse isso: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não aprendi e não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E então Paulo declarou para esse grupo de irmãos o que na verdade João tinha pregado, sabendo que eles passaram por alto o que João tinha pregado. Paulo disse no versículo 4 de Atos 19: certamente o que João fez foi verdade. Certamente João batizou com arrependimento, dizendo... Vocês olhou para o batismo dele, mas não prestou atenção na mensagem dele. Certamente o batismo de João era para arrependimento, mas vocês não prestaram atenção na pregação dele. Era para vocês prestar atenção na pregação dele. Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo, olha, a pregação, vocês tinham que ter prestado atenção na pregação, dizendo ao povo para crer no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. No versículo 5, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então observe bem que quanto a isto, nós encontramos que sem remissão dos pecados não há perdão, sem derramamento do sangue, sem derramamento de sangue, não pode haver remissão dos pecados. E o batismo de João Batista, que era somente para arrependimento, e no entanto, não era para perdão dos pecados e nem para remissão, porque João estava preparando o povo, deixando o povo preparado, que quando o Messias, que quando o Cordeiro se apresentasse, aquele que na verdade tiraria o pecado do mundo, sendo a oferta pelos pecados, porque a Bíblia diz em Isaías que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas ofensas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todas as nossas transgressões ele estava carregando, mas era necessário que ao carregar nas suas costas, ele deveria derramar o seu sangue para que aqueles pecados que ele estava carregando pudessem sido limpados, perdoados. E quando ele derramou o seu sangue, através do derramamento do seu sangue, então nós fomos perdoados. Então observe bem que no próprio livro de São Lucas, capítulo 24, versículo 47, disse-lhe assim: veja, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
Vocês observaram que em seu nome se pregasse o arrependimento? Eu estou lendo Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, quando você olha no outro livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde diz ali, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, esta ordem de Lucas 24 e Mateus 28, 19 é a mesma, porém lá ele colocou os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e de forma alguma ele ordenou os discípulos a repetir, fazer uma repetição do que ele tinha dito, mas uma ordem para poder batizar, trazendo aqueles títulos, o seu significado, para então compor ao nome que em cima da terra e embaixo do céu não há outro nome pela qual os homens devam ser salvos. Observamos que no livro de Atos, capítulo 10, versículo 43, nós encontramos que Pedro, na casa de Cornélio, ele disse o seguinte: a este dão testemunho todos os profetas. Isto aqui é Pedro pregando para uma audiência na casa de Cornélio. Pedro falando de Jesus. Pedro falando de Jesus Cristo. Então, Pedro estava falando de anteriormente, lá atrás, no Antigo Testamento, os profetas que estavam indicando, mostrando o que havia de vir. Porque Jesus estava prefigurado em cada um dos profetas, nos reis. Aí no versículo 43 de Atos 10, está escrito: a este dão testemunho todos os profetas. A este quem? Jesus. Dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E em seu nome, Lucas 24, 47, e em seu nome se pregasse a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E começou exatamente em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, desceu do céu como um vento veemente impetuoso, nos quais encheu toda a casa onde todos estavam, e eles foram cheios do poder do Espírito Santo, que saindo para fora na hora nona, 9 horas da manhã, aqueles que estavam ali naquela festa de Pentecostes, olharam para este pequeno grupo que tinha recebido algo divino, algo celestial. Pensaram que eles estavam todos cheios de mosto, todos cheios de vinho, aquela hora do dia. E Pedro levantou-se entre os 11, Atos 2,14, e disse: varões galileus, escutai as minhas palavras. E Pedro começou a pregar. E quando ele pregou, a multidão estava convencida, quase 3.000 almas. Atos 2,37. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E eles disseram: arrependei-vos, disse Pedro, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós encontramos aqui que o batismo de João era apenas para arrependimento. Vamos observar um detalhe aqui importante e indispensável nesta exposição desta programação. Quando Jesus entrou nas águas do Rio Jordão ao encontro de João Batista,
João Batista, quando ele teve a identificação e foi identificado que ele era o Cordeiro de Deus, Jesus aproximou-se de João para ser batizado. Eu pergunto, ele precisava ser batizado? Você diz, bom, naturalmente ele sendo Deus, é claro que ele não tinha pecado, mas ele precisava sim ser batizado. Você diz, como assim? Na verdade, ele precisava era ser lavado, porque o sacrifício, antes que ele pudesse ir para o altar, porque Jesus foi o sacrifício, ele foi o Cordeiro Pascual, ele era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Mas o Cordeiro, no Antigo Testamento, antes de ser levado para o altar do sacrifício, aquele Cordeiro deveria ser encontrado imolado, sem mancha, sem nada. E depois de ser avaliado, ele tinha que ser lavado primeiro, antes de ir para o sacrifício. E Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, ele foi lavado. E quando João Batista disse, mestre, em outras palavras, Deus, eu que devo ser batizado por ti, careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus Cristo disse, João, a justiça lá atrás não precisa de um cordeiro para ser lavado? João, a justiça lá atrás não precisava de um cordeiro? Quando o sacerdote vinha uma vez por ano, ele para fazer oferta para o povo, não tinha que lavar o cordeiro, João? Então vamos cumprir a justiça. Então João permitiu e João batizou. Os irmãos estão entendendo? Então você observa que o batismo de João era apenas para arrependimento, não para remissão total dos pecados, porque não havia ainda sido derramado o Espírito Santo sobre as pessoas e não havia derramado ainda o sangue oferecido, o sangue imaculado, o sangue de Deus não havia ainda sido derramado como oferta do pecado para que tirasse de uma vez por todas os pecados. Então, meus amados e preciosos ouvintes, espero que esta pequena exposição simples da palavra de Deus tenha servido de ajuda para você. Que Deus possa abrir o seu entendimento e faça-lhe compreender essas coisas. E que você tome sua decisão, não fique aí parado, tome sua posição, se manifeste como um filho e uma filha de Deus, levante-se, tenha coragem, enfrente o inimigo desta hora que se chama igrejismo, demonologia, incredulidade. Peça seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça-nos uma visita. Estamos aguardando por vocês ali na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo, com os cultos todas as terças e quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Entre também em nosso site www.rofundamentoDaFé.com.br ou www.radiofundamental.com.br, ou se você quer escrever um e-mail, wbcosta26@yahoo.com.br, ou então se você deseja uma visita no seu lar para maiores esclarecimentos, é só nos ligar 031 96840694 ou 031 86966476. Que Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.